que agora a gente vai falar da relação entre diabetes, as possíveis complicações que essa doença pode trazer e a relação com a propriocepção. Tá muito legal, olha só. Diabetes é um problema muito comum, né? A gente tem milhões de brasileiros que sofrem com esse problema, não só no Brasil, mas no mundo. É uma condição que vem nos preocupando bastante. E uma das possíveis complicações associadas à diabetes é a presença de polineuropatias, que é uma condição que afeta o nervo. Então, a gente vai ter falha em um dos componentes que levam essas informações da periferia para o centro. Então, nós temos a redução da atividade somatosensorial nos membros inferiores, porque esse problema vai acontecer lá na região dos pés desse paciente com diabetes. É até chamado, né, o famoso pé diabético. Então, a atividade somatosensorial dos membros inferiores está comprometida por causa de polineuropatias periféricas que são observadas principalmente em pessoas idosas e pessoas com diabetes. E isso pode proporcionar como consequência falhas, déficits de equilíbrio e o aumento no risco de quedas. Então, se você tem um aluno, tem um paciente com diabetes, mesmo que esteja tudo controlado, mesmo que não existam complicações, é importante ficar atento. E quando a pessoa tem a polineuropatia, ela tende a depender mais de uma estratégia de quadril para manter o seu equilíbrio do que aquela que não tem nenhuma falha somatosensorial. Eu falei anteriormente sobre a estratégia de tornozelo e eu mostrei a imagem dos 3 tipos de estratégias. Eu vou voltar aqui para falar um pouquinho sobre a estratégia de quadril. Então, foco aqui nessa imagem do meio, na qual a gente observa a manifestação da estratégia de quadril. A gente percebe que existe uma oscilação do quadril, por isso justamente tem esse nome. Então, quando forças maiores agem sobre o corpo, o indivíduo pode lançar mão da estratégia de quadril, em vez de usar a estratégia de tornozelo. Na estratégia de quadril, a gente vai ter uma ativação tardia dos músculos do tronco e da coxa, que vão irradiar as forças em sentido proximal distal. Então, ao avaliar um paciente que tem diabetes, se ele já tiver queixas relacionadas à diminuição do equilíbrio, é importante a gente observar qual estratégia ele está adotando em condições de instabilidade. A tendência é que ele adote a estratégia de quadril. Como o sistema nervoso depende de diversas aferências do meio e internas para se orientar e para elaborar respostas efetivas, quando a gente tem um comprometimento, uma doença de um ou mais desses sistemas, a gente começa a ter uma disfunção nesse processo como um todo. Então, foi o que a gente viu lá em relação ao sistema somatosensorial, a polineuropatia e o paciente com diabetes. Quando a gente fala do sistema vestibular, uma pessoa que tem lesão, uma disfunção do sistema vestibular, esse indivíduo pode apresentar vertigem, que é a sensação de que ele está girando, e também uma instabilidade postural. Então, uma lesão do sistema vestibular pode acontecer como consequência de uma infecção por vírus, por um traumatismo craniano ou em decorrência do próprio envelhecimento. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, as perdas visuais também vão impactar nesse processo. A perda visual ou déficits específicos na acuidade, na sensibilidade ao contraste, na visão no campo periférico e na percepção de profundidade causados por doença, trauma ou pelo próprio envelhecimento também podem comprometer o equilíbrio do sujeito e também podem levar a quedas. E o uso de óculos é algo muito comum, né? Principalmente naquelas pessoas com mais de 40 anos. Hoje, infelizmente, a gente está vendo até criança, né? Já faz uso de óculos. Então, se o seu paciente tem queixa de equilíbrio e usa óculos, ou tem alguma queixa, alguma perda visual, mesmo que pequena, é algo que merece uma investigação. E ainda falando sobre o sistema visual, as pessoas que dependem muito de impulsos visuais ou aquelas que dependem muito dos impulsos somatosensoriais, ou seja, aquelas pessoas que precisam da superfície, né, do contato para se orientar, elas tornam-se instáveis ou caem em condições nas quais o senso preferido está ausente ou impreciso. Inclusive, através do teste de Romberg, né, que eu falei lá no começo, no qual a gente pede para o paciente ficar com os olhos fechados, a gente já consegue perceber se ele é muito ou pouco dependente do sistema visual. Uma pessoa muito dependente do sistema visual
também vai ter dificuldade de se orientar, de se manter equilibrada em condições de baixa luminosidade, onde ela não consegue enxergar as coisas direito. Então, na nossa avaliação, é importante a gente perceber isso. Qual é a dependência maior do sujeito? Se ela depende fortemente de um impulso A ou B, ou se ela depende igualmente de todos os sistemas. Aquelas pessoas que têm problemas generalizados de adaptação, essas vão ficar instáveis em qualquer condição em que o impulso sensorial não seja curado. Terrenos irregulares, condições de muita mudança na superfície, são situações que podem gerar muita instabilidade para esses pacientes. Seguimos então para falar sobre avaliação sensório-motora. Inicialmente, a gente precisa determinar a modalidade sensorial que afeta os movimentos do nosso paciente. Nós temos diversos testes, avaliações que são usadas para esse fim. É importante considerar as comorbidades, a idade do paciente, a sua profissão. Lembre quando a gente falou sobre a influência do ambiente. O meio no qual esse indivíduo vive é muito importante também. Gera muitas influências nesse processo. Todas essas informações combinadas vão nos dar a base para a gente elaborar o nosso programa de retreinamento sensorial. E nesse contexto, existe uma palavra-chave que deve ser lembrada sempre, que é segurança. A gente precisa ser capaz de oferecer desafios ao nosso paciente sem abrir mão da segurança. Toda vez que você vai colocar o paciente numa condição que é mais desafiadora, você tem que pensar em como dar suporte a ele, estar preparada para possíveis imprevistos e colocar na balança, né, gente? Ver se vale a pena o risco que ele tem naquela atividade e o benefício que ele pode obter. Então, por exemplo, alguns exercícios que a gente vê por aí, a pessoa para fazer exercício de cabeça para baixo, né, suspensa. Tem pessoas que vão amar esses exercícios, mas em alguns casos o risco é muito grande comparado ao benefício. Não estou dizendo que não se deve fazer, mas o profissional deve ser responsável por proporcionar segurança ao paciente. Disso a gente não pode fugir. Depois de avaliar nosso paciente, a gente tem condições e informações para elaborar as metas e o planejamento do tratamento, ou os objetivos e condutas, como a gente também costuma falar. Então, a avaliação vai envolver a avaliação da sinestesia, do controle postural, das estratégias de equilíbrio, da descarga de peso, como ela tem sido feita nas diferentes condições, do tempo de reação muscular, que nós sabemos que costuma ser aumentado em indivíduos que sofreram lesões, e também avaliar as atividades funcionais. O processo de reeducação sensório-motora envolve restaurar a função desse sujeito. Pode ser que você tenha contato com esse paciente, com esse aluno, com esse atleta, desde o dia zero da lesão até o dia, sei lá quando, né? Você pode ficar meses ou até anos atendimento, tratamento com essa pessoa. E para cada fase nós temos objetivos diferentes, específicos. Então, primeiramente, pensar em restaurar a função é primordial. Posteriormente, a gente vai pensar em alterar as experiências de percepção desse paciente. Em outros momentos, vai ser a prioridade potencializar aquela função. Então, nesse momento, a função já foi restaurada, mas ela precisa ser melhorada, potencializada, sem esquecer de proteger a articulação. Então, nesse contexto, proteger a articulação pode também significar um programa de exercícios resistidos, um treinamento de força, que vai aumentar a estabilidade dessa articulação. Existem alguns pré-requisitos que são importantíssimos serem lembrados e respeitados. Então, para que você coloque um paciente no treinamento sensório-motor, ele não pode estar naquela fase inflamatória, no ápice ali da inflamação, da dor, da hemorragia. Tudo isso já deve estar controlado. Então, eu não falo ausência de dor para todos os casos, porque a dor é multifatorial, mas ela já tem que estar, pelo menos, numa condição mais resolvida, mais controlada, né? O profissional vai pensar em propor esses exercícios numa condição na qual a dor já é melhor gerenciada. Também não deve existir um grande edema sobre essa área. Se houver, então é momento de voltar a algumas casas e tratar esse edema com recursos terapêuticos específicos. É importante também que esse paciente já tenha um grau mínimo de força, de resistência à fadiga para suportar os exercícios que virão nessa fase.
e também precisa ser capaz de mover minimamente os segmentos envolvidos. Então, a amplitude de movimento e a flexibilidade são essenciais. Não precisa ter 100% de ADM de uma articulação para começar a fazer os exercícios do treinamento sensório-motor, mas uma certa flexibilidade é necessária sim. E vamos então ao que interessa, né? Ao que vocês estão querendo, o treinamento sensório-motor propriamente, os exercícios de equilíbrio. Tudo tem regra, né, gente? Não tem como a gente fugir disso. E quais são as regras desse jogo aqui? Para o treinamento sensório-motor, a gente vai aplicar um exercício que parte das condições mais fáceis, menos desafiadoras, para aquelas mais complexas e mais desafiadoras. Nesse contexto, então, a gente começa os exercícios realizando-os em um solo estável, sem irregularidades, né? Então, não pode ser gramado, não pode ser areia. E depois, com a progressão dos trabalhos, aí sim você pode evoluir no momento futuro para trabalhos, exercícios em superfícies instáveis, que podem ser essas, por exemplo, né? Um gramado, uma areia ou uma pilha de colchonetes, etc. Os exercícios começam a ser realizados em apoio bipodal, né, que dá mais estabilidade, e podem evoluir para uma condição unipodal, que é bem mais instável. Os olhos começam abertos, então informação para o sistema visual, e depois a gente tira essa informação visual. As atividades se iniciam de forma estática e depois são feitas de forma dinâmica. Nós temos vários recursos à nossa disposição. Eu vou falar sobre alguns deles aqui, os que a gente usa com mais frequência. Então, esse azulzinho é o Dynadisc, ou também chamado de disco flexível. Ele pode ser usado de inúmeras formas para membros inferiores, membros superiores. Como na imagem ali, podem ser feitos exercícios com apoio unipodal. Então, aqui a gente já tem duas dificuldades impostas: o apoio unipodal e a superfície instável. A gente pode fazer exercícios com ele com o uso de calçados, como está sendo feito ali na imagem, mas também você pode optar por fazer exercícios na condição descalça. Esse disco ele tem um lado mais rugoso, né, com essas bolinhas, e o outro lado liso. Então pode ser usado de diferentes formas conforme a necessidade. E olha só que legal, dá para fazer muita coisa com Dynadisc, né? Apoiando cabeça, apoiando joelho, apoiando membros superiores, inferiores, exercícios para melhorar a resistência à fadiga, exercícios para melhorar a força. Desde o paciente frágil até aquele atleta de elite, pode fazer bom uso do disco flexível. Outro recurso também muito queridinho nosso é o balancim, né? Eu acho engraçado esse nome. Parece mineiro falando balancim, simpático. O balancinho, ou balancinho, também como alguns falam, é essa estrutura metálica, no qual nós temos então quatro correntes e uma plataforma de madeira com uma superfície antiderrapante. A gente pode ajustar a altura dessa corrente, então essa plataforma pode ficar mais baixa ou mais alta. Dá para se fazer exercícios com apoio unipodal ou bipodal. Dá até para fazer exercício de membro superior, apoiando as mãos ali. Mas o mais comum é usar para membros inferiores. É bem legal porque quando a gente se apoia sobre ela, ela oscila bastante e aí então oferece um desafio interessante para os sistemas. Temos também a prancha de equilíbrio, que pode ser retangular, como essa aqui de cima, ou pode ser redonda, né? A redonda o pessoal chama também de chapéu mexicano. Dá na mesma usar uma ou outra? Não, elas são bem diferentes. A prancha retangular, ela vai oferecer instabilidade ou no sentido antero-posterior ou no sentido látero-lateral. Depende de como o sujeito se posiciona sobre ela. Então, se ele colocar um pé aqui e o outro aqui, ele vai oscilar para frente e para trás, e não nas laterais. Se ele posicionar no outro lado, aí a oscilação fica látero-lateral. Enquanto que na prancha redonda, a instabilidade é oferecida em todos os sentidos. Então, colocando as regras básicas em prática, qual recurso você usaria primeiro? A prancha retangular ou a prancha redonda? Primeiro a retangular, né? Para você trabalhar com um grau menor de dificuldade e depois você pode evoluir para o uso de uma prancha redonda
que oferece mais desafio, mais instabilidade. Nós temos a bola terapêutica, essa imagem é meramente ilustrativa. Nós temos 1 milhão, né, uma infinidade de meios de usar essa bola, que é também chamada de bola de pilates, bola suíça, enfim. A bola por si só já oferece uma superfície instável. Então, quando a gente pensa em exercícios como sentado sobre a bola, deitado sobre a bola, vão ser recrutados diversos músculos para que o indivíduo mantenha-se instável nessa condição. Nós temos também aqui no canal vídeos falando sobre exercícios com bolas, inclusive com demonstração de aula prática, para você se inspirar nas suas atividades também. A cama elástica, né, ou jump, ou mini trampolim, é muito usado em aulas de educação física, mas nós podemos adaptá-lo para o treinamento sensório-motor. Então, eu posso pedir para o sujeito simplesmente ficar parado em pé sobre a cama elástica, ou numa condição estática, simulando um agachamento, ou ainda numa condição mais avançada, saltitando, né, levemente, ou dando saltos maiores. Aí já pode ser associado a um exercício de potência muscular, pode também ser associado a mais tarefas simultâneas. Então, por exemplo, você joga a bola para o atleta, para o jogador, né, para o paciente, e ele tem que chutar, né, usando a direita, usando a esquerda, enquanto ele está sobre a cama elástica. Dá para fazer uma infinidade de exercícios também usando esse recurso. Os blocos de espuma, que são usados em algumas modalidades, como yoga, né, alguns tipos de exercícios, a gente pode usar também como um recurso que vai tanto auxiliar o paciente, mas principalmente para oferecer instabilidade. Então, se você colocar o paciente em cima de um bloco de espuma, né, pedir para ele se equilibrar, e aí podem ser blocos maiores do que esses que estão na imagem, pode ser uma forma interessante também de promover instabilidade. A overball, que é a filhotinha da bola terapêutica, é a versão pequenininha da bola. Ela é super versátil também, olha só aqui algumas aplicações. Pode ser usada para guiar o movimento, pode ser usada para estimular a contração de um grupo muscular específico e pode ser usada até mesmo jogando, né, lançando, colocando múltiplas tarefas ao nosso paciente. O Bosu, que é como se fosse uma bola cortada pela metade, né? Ela pode ou não ser usada com esse acessório aqui, né, com essas alças. Então, sem as alças, olha só que legal, você pode pedir para o sujeito se manter estável sobre ela, e aí pode ser numa condição mais estática, numa posição de agachamento, por exemplo, ou pode ser fazendo pequenos movimentos, pode ser feita também associada à prática de exercícios. Então, essas alças podem ser usadas para exercícios de fortalecimento de tronco, de membros superiores também. Geralmente são recursos muito bacanas, né? Porque podem ser usados de várias formas e são relativamente baratos. Eu acho que vale a pena o investimento. Tudo certo até aqui? Podemos então ir para a próxima fase, para a gente falar das fases do treinamento sensório-motor. Tudo segue uma graduação. Então, a gente inicia esse processo praticando a fase de não descarga de peso, depois nós vamos para a fase fixa com solo estável, depois a fase instável e, por fim, a fase funcional. Eu vou falar sobre cada uma delas aqui. Na fase de não descarga de peso, como o nome já diz, por algum motivo o paciente ainda não está apto para receber carga sobre aquele segmento que foi lesionado. Mas isso não quer dizer que você vai deixar esse paciente parado, sem receber estímulos positivos nessa fase. Então, costuma-se aplicar alguns recursos, algumas terapias passivas, como a massagem, a mobilização articular e também a eletroterapia. Aqui a gente vê também exercícios passivos sendo aplicados nesse momento. Cada caso merece uma avaliação, uma investigação particular, mas a depender da fase de cicatrização que esse tecido está passando, pode ser que já exista indicação para você mobilizar aquele segmento ou para fazer exercícios passivos leves. Se ele já puder contrair a musculatura, melhor ainda. Se não puder, a gente faz exercícios passivos. Terapias manuais costumam ser muito bem-vindas nesse momento especial da reabilitação. Ainda na fase de não descarga de peso, a água pode ser uma excelente aliada nossa. Então, a gente vê aqui a aplicação da hidroterapia,
que não é hidroginástica, tá? É a hidroterapia mesmo. Então, a gente vê aqui nas imagens a aplicação de técnicas que vão aumentar o relaxamento muscular, que vão também favorecer o processo de cicatrização tecidual e que vão trazer muito prazer, muito bem-estar aos pacientes também. Os estímulos sensoriais que são proporcionados pelo contato com a água são extremamente relevantes também e vão otimizar esse processo. Ainda na piscina, a gente pode evoluir para a fase fixa, que é a fase na qual a gente já pode aplicar descarga de peso. Então, a mesma água, né, o mesmo recurso, pode ser usado de maneiras diferentes. Pode ser também fora da água, como a gente vê aqui na imagem. Então, o sujeito já vai começando, né, lentamente, timidamente, a colocar cargas graduais sobre aquele segmento, aquela articulação que foi acometida. Tudo de forma muito gradual e respeitando a evolução na velocidade que cada paciente vai apresentar. Podemos evoluir para o treino de marcha, que pode ser na piscina ou no solo, ou pode ser nos dois, né? Começar na piscina e evoluir para o solo. Lembre-se sempre daquilo que eu falei, do aspecto segurança. Nunca deixe de proporcionar segurança aos procedimentos. Evoluindo mais um pouquinho, agora a gente pode entrar numa fase de reeducação postural. E aqui eu não estou falando de técnicas específicas, A, B ou C. A gente precisa considerar a situação específica do nosso paciente, se ele apresenta alguma alteração postural importante que interfere na funcionalidade, que faz aumentar o seu gasto energético, certamente isso é algo que tem que ser colocado como prioridade no plano de tratamento. Se não houver nenhum problema postural importante envolvido, pode ser que seja interessante simplesmente manter aquele alinhamento que ele já apresenta. Agora a gente evolui para a fase instável. Então, nesse momento, a gente já pode colocar alguns exercícios mais desafiadores para o nosso paciente. E aqui envolve o treino de equilíbrio propriamente. Então, vai depender muito do contexto, vai depender do tipo de paciente, vai depender da estrutura que você tem para oferecer para ele. Eu costumo falar que quem mora no litoral, em cidades litorâneas, tem um baita privilégio, né, de tentar, talvez, fazer exercícios na praia, usar a própria areia ali como um elemento importante de estimulação sensorial, que fornece instabilidade ao sistema também. Andar na praia, correr na praia, né? Então, se você tiver essa possibilidade, aproveite. E aqui nessa fase, a gente usa bastante aqueles recursos que eu apresentei, como o balancinho, o Dynadisc, os blocos de espuma, a cama elástica, né? E entre outros que a gente pode ter também. Se você não tem nenhum desses recursos, também não tem problema. Você pode usar a força da gravidade nos exercícios, você pode trabalhar diminuindo a base, como a gente vê aqui nessa imagem. Aqui ela não está usando nenhum recurso. E é um baita de um exercício, que pode ser altamente desafiador e interessante para o seu paciente também. Evoluindo mais um pouquinho, a gente vai para a fase funcional, na qual a gente pode oferecer a prática de corrida, uma corrida bem orientada, bem monitorada. Não é simplesmente falar assim, ah, agora começa a correr. Você pode até no início, né, uma sugestão apenas aqui, registrar essa corrida por meio de filmagem mesmo, para você buscar analisar os padrões de movimento que esse paciente assume e como isso pode ser melhorado. As corridas são interessantes também porque beneficiam bastante o sistema cardiovascular. Se não existe a possibilidade de corrida, né, se o paciente não tem condições de correr, por falta mesmo de condicionamento cardiovascular, é interessante ele ser submetido a um programa de condicionamento, porque isso vai melhorar demais a qualidade de vida dele. Nós temos também a possibilidade de praticar os saltos, que podem acontecer tanto numa superfície estável quanto instável. E aqui eu vou falar especificamente agora sobre pessoas que sofreram lesões no tornozelo, as entorses. A gente nota que alguns pacientes que sofreram entorse de tornozelo acabam desenvolvendo medo do movimento, né? A cinesiofobia. Existe a escala tampa para você avaliar essa questão no seu paciente. É interessante que ele seja exposto gradualmente a essas condições do dia a dia. Os circuitos também são muito bem-vindos, eles favorecem a socialização, né? Então a gente vê aqui que um circuito pode ser feito com grupos pequenos, né, de 3, 4, 5 pessoas, talvez.
Você pode reservar horários na sua agenda para reunir esses pequenos grupos. Então, por exemplo, faz o grupo da manhã, um grupo da tarde, e tente colocar nesse grupo pacientes com características semelhantes, que estão na fase de reabilitação ali muito similar. A gente vê que os circuitos costumam ser muito bem aceitos pelos pacientes, por ser uma atividade mais leve, mais divertida, dinâmica. Veja a possibilidade de aplicá-lo na sua realidade também. Eu havia falado já sobre os saltos, mas existe uma condição especial que é a pliometria, o treino pliométrico ou os exercícios pliométricos. Os exercícios pliométricos são altamente recomendados para essa fase final do treinamento sensório-motor, na qual a gente quer melhorar a reatividade do sistema neuromuscular. A pliometria envolve basicamente três fases: uma fase excêntrica, uma fase de amortização e uma fase concêntrica da musculatura envolvida. Se você quiser saber mais sobre esse tema, tem vídeo aqui no canal falando mais especificamente dos exercícios pliométricos. E dessa maneira eu finalizo então a abordagem sobre treinamento sensório-motor. Eu espero que tenha sido útil para você, que tenha lhe dado uma visão geral sobre essa modalidade de exercícios, sempre lembrando da importância da avaliação. E uma frase que eu elaborei aqui com muito carinho, que eu gostaria de dividir com vocês para finalizar essa aula é: não use receitas prontas. Entenda os princípios, fortaleça seus conhecimentos de base para ser capaz de se adaptar às diferentes situações que você vai enfrentar em sua vida profissional. Existe uma diferença gritante entre aquele profissional que decora movimentos, decora técnicas, que faz uma receita de bolo ali pré-montada, né, programada, usando ali um Ctrl+C, um Ctrl+V para todo mundo, e aquele profissional que fortalece a base, que entende anatomia, biomecânica, cinesiologia, cinesioterapia, e por saber bem a base, ele se adapta a qualquer situação que é imposta a ele. O profissional receita de bolo é limitado, engessado. O profissional que tem a base forte, ele é livre, ele se molda a qualquer imprevisto que surge para ele na prática clínica. Sejamos esse profissional. Um grande abraço e até a próxima!